Olá, pastor Gary Haynes aqui. Estou numa chácara de plantação de café no interior de Minas Gerais. Mas eu queria tirar um momentinho, conversar contigo sobre o que está acontecendo em Israel. Meu coração pesa de simpatia, né, de compaixão pelo terrível sofrimento que eles têm passado na mão de pessoas cheias de ódio demoníaco. Terrorista, de modo, acho que pode dizer 100%, são pessoas ou muito influenciadas ou possessas por demônios, cheios de um ódio que é sobrenatural. Quero contar uma vez em que eu também quase morri na fronteira de Israel. Eu estava numa viagem rodando Israel, filmando, visitando lugares fora do comum, fiz um rafting no Rio Jordão, perto do Líbano, né, fascinante, e tantos lugares que nós fomos e visitamos que são fora do normal, que foi uma viagem muito interessante. Eu e mais 5 pessoas na viagem, e quando foi a hora da gente ir agora para a viagem missionária, para ir pregar no Iraque, no meio da guerra que estava tendo contra Saddam Hussein, 3 dos 5 que estavam comigo éramos 6, mas 3 vieram falar, nós sentimos que nós vamos ficar em intercessão e orando por você em Israel, que é o nosso papel. E na realidade afinaram, né? Tinham medo de ir para lá, mas tudo bem, eu não reivindiquei nada, falei, beleza, fico aí mesmo, tá joia. Quem foi comigo foi um corajoso amigo, Mauro, que tem uma produtora de vídeo em São Paulo e foi como cameraman na viagem, e meu amigo de infância, pastor Scott Hamilton, e que hoje em dia mora na Califórnia, trabalha no ministério para o Senhor lá. Mas, nós fomos viajar para o Iraque, onde você tem que sair de Israel de carro, ir para a Jordânia, ir para Amon, a capital, e dali pegar um voo para ir para Bagdá. E nós, então, indo de carro, primeiro você tem que pegar um carro israelense, porque não é permitido entrar de tanto ódio que tem contra o povo judaico, né? Eles falam que a cerca que tem entre Israel com a faixa de Gaza, como fosse uma coisa anormal, na realidade todas as fronteiras em volta de Israel não são livres, né? São muito controlados e muito vigiados e tal, contra o próprio povo de Israel, né? Os vizinhos não deixam ter essa liberdade e acaba sendo uma coisa mútua. Mas enfim, chegamos na fronteira no carro de Israel, tem que descer a pé, porque tem que andar no complexo de prédios e construções ali, até o outro lado na Jordânia, e um carro da Jordânia estaria nos esperando lá. Quando nós chegamos na guarda de fronteira, que era uma judia, era uma israelense, eu falando inglês com ela, eu apresentei os 3 passaportes, né, meu e dos 2 amigos, e falando inglês, entreguei, expliquei, né, o que a gente estava fazendo. Normal, ela pegou, olhando e tudo, fazendo aquelas perguntas normais. Aí, de repente, ela recebe um comunicado em hebraico e ao mesmo tempo, abre um tiroteio, né, do lado da gente, com metralhadora e canhão. Né, bem do lado da gente. A gente não conseguia ver de onde vinha, mas a gente ouvia pelo som, que era muito próximo de onde nós estávamos. E ela, com esse comunicado que ela recebe, ela entrou em pânico. Literalmente entrou em pânico, começou a tremer, as mãos começaram a mexer. E aí ela esqueceu que eu estava falando em inglês com ela, e ela começa a falar comigo em hebraico. E como eu não falo hebraico, é assim que aparece para meus ouvidos, né? E de repente eu falei, calma, eu não falo hebraico. Aí eu lembro como se fosse ontem as palavras que ela me disse em seguida. Ela falou, se você quer viver, foge, corre. E eu bem calmo, porque a gente está num complexo e eles obviamente tinham achado uma bomba que podia explodir e matar todos nós, a qualquer segundo ali. Mas mesmo assim, não ia adiantar eu correr em sentido a bomba, né? E como ela estava meio em pânico, ela perdeu um pouco o raciocínio lógico, aí eu falei assim, tá bom, mas para que lado a gente tem que fugir? Ela falou, para lá, para lá. Eu falei, beleza. Olá, sou o pastor Gary Haynes e eu estou empolgado com um lançamento quentíssimo, um dos melhores livros que jamais lançamos na editora Atos, chamado Orações que Prevalecem. Nossa visão no movimento dos discípulos é ajudar as pessoas a saírem fora de uma vida de oração ritualística, morta, enfadonha e passar até uma vida de oração, de comunhão direta com o Pai, onde Deus e você estão conversando literalmente. Esse livro vai te ajudar a crescer muito na sua vida espiritual. Recomendo que você tenha. Você pode clicar aqui embaixo e adquirir sua cópia agora e prepara-se para até a sua vida de oração transformada.
e nós chamei os dois irmãos para me seguem, e eu fui correndo, até eu achei que a gente estava numa distância boa, tinha uma pedra grande, ficamos atrás da pedra, né, agachados ali, e mais de meia hora passou, até que, obviamente, conseguiram pegar a bomba sem explodir, tirar dali, o ataque que estava tendo, que ocasionou o tiroteio, o canhão atirando, parece que foi vencido, parou. A gente não fica sabendo, né? Eles não contam as coisas por, acho que motivo de segurança, né? Mas a gente conseguia ver que estava tendo um ataque ali na base e uma bomba. Conseguiram, né, eliminar tudo. Aí deram o sinal de que está tudo livre. Fomos em frente como nada tivesse acontecido. Atravessamos a fronteira, pegamos nosso carro da Jordânia e lá fomos. Achando que talvez teria sido o pior perigo que a gente ia passar naquela viagem, e de longe não era, porque quando chegamos em Bagdá, estava em guerra, a gente foi visitando igrejas e servos de Jesus, quase morremos várias vezes, né? Mas foi incrível ver o poder de Deus agindo lá em Bagdá. Bem, eu vou direto ao assunto. O que eu passei ali naquele momento foi só um momento. Isso os judeus passam diariamente, ano após ano. Né? Há milênio existe um ódio contra o povo judeu. Por quê? Por que existe esse ódio todo contra os israelenses? Em primeiro lugar, essa história que roubaram terra, esse é o motivo. Em primeiro lugar, não é motivo de assassinar de forma cruel e demoníaco. E quando eu falo demoníaco, porque literalmente os terroristas são possessos por demônios ou profundamente influenciados por demônios, né? Não tem ódio desse nível, é desumano de fato, porque é demoníaco. Mas assim, por que tem que ter esse ódio contra eles? Porque, roubou nossa terra. Não, em primeiro lugar não roubaram a terra. Você tinha um pedaço do Meio Oriente que era muito pouco populado, cidades pequenas, vilarejos e quase sem estrutura. A terra abusada e largada há 1800 anos, desde que os judeus perderam o domínio sobre a terra, né, e foram necessários eles espalharem por dezenas de países do mundo afora. Então, aí, de forma rápida, não vou entrar em todos os detalhes, mas a partir do 1910, 20, essa época, os ingleses tinham o domínio, chamado Mandado da Palestina, né? E eles tinham domínio sobre um pedaço de terra que inclui a moderna Jordânia, Israel, parte de Gaza, o que era antigamente conhecido como Judeia e Samária, que eles chamam Cisjordânia hoje, né? Pedaço, acho que da Síria, se não me engano, tinha um pedaço da Síria nisso, mas eles dominavam isso. Não tinha muita população, um lugar meio largado, e os os ingleses tiveram compaixão dos judeus espalhados pelo mundo, falando, queremos que você possa ter uma terra de novo. Deram permissão para começar a emigrar um tanto de judeus por ano para Israel, e a cota foi enchendo e indo, aí anos passaram, foi crescendo. Aí, assim, finalizando a história, quando dá 1947 para 48, eles vêm com um plano que é o seguinte, vamos dividir agora essa terra onde os palestinos, que são os árabes que moravam ali naquela região chamada Palestina, eles vão ficar com pedaços, né? E os judeus podem ter um pedaço. Escolheram o pior pedaço para os judeus, deram um pedaço cheio, que era pântano e deserto, os melhores pedaços, né, ficaram para Jordânia, faixa de Gaza e em cima Cisjordânia, né, que eles chamam, mas na realidade, biblicamente, a gente conhece como diz Judeia e Samária. Então, o que acontece? Aí, beleza, divide ali. Um dia depois que Israel assume que é um país, e Brasil, graças a Deus, foi um dos países que fez a votação para reconhecer como um país, né, virar e ter sucesso, Estados Unidos e Brasil, né, votaram a favor, né, é uma história bonita, né, do Brasil e dos Estados Unidos. Um dia depois, os países com exércitos já em volta ali entram para decimar e acabar com os judeus, e por incrível que pareça, por poder milagroso, sobrenatural de Deus, os judeus vencem, viram a coisa. Verdade. Aí passa assim mais anos, aí você tem mais tentativas, os mais famosos vêm agora em 1967, né, de novo. Os países com exércitos muito organizados entram ali para tentar decimar e matar os judeus, né? São repelidos e vencidos, e tipo assim, morre 20 inimigos contra cada judeu que morreu, coisa sobrenatural, com equipamento pior e tudo, eles venceram com poder sobrenatural. 1973, a guerra de Yom Kippur, onde eles vêm
e atacam no dia mais assim santo para o povo judeu, onde eles ficam parados, que eles poderiam pegá-los, né, indefesos, e mesmo assim os judeus venceram de forma estrondosa. O que acontece? Só vamos voltar a fita um pouco. Eles dividem então os ingleses e falam, fica esse pedaço para os judeus, esse pedaço aqui, tal, foram dividindo. O que acontece? Jordânia fica com a maior parte do povo que eram árabes na Palestina. A maioria deles vão para a Jordânia. A maior parte da população da Jordânia é descendido desses árabes, né, que moravam espalhados por ali, ficam na Jordânia. Vai mais um tanto para o que a gente chama de Cisjordânia, e mais um tanto para a faixa de Gaza. Egito dominou a faixa de Gaza, ficou na mão deles por quase 20 anos, né, e eles reprimiram o povo ali. O início do sofrimento do pessoal da faixa de Gaza não é de Israel, eles nem controlaram naquela época, são os egípcios, ok? Então vamos lá, rapidinho. Aí, Cisjordânia está lá em cima. Quem tomou Cisjordânia, primeiro ficou uma coisa isolada, e logo em seguida Jordânia fala, ficamos com isso, é nosso. Aí eles anexaram e declararam parte da Jordânia. Beleza. Quando então eles vêm para lutar contra Israel, Israel fala, olha, já que você vai ficar atacando constantemente a gente, então você perdeu esse pedaço aqui, nós vamos dominar aqui, você parar de usar isso contra a gente. Aí eles ficam com a antiga, né, Judeia e Samaria, Cisjordânia, ok? Ficam ali. Eles, depois que Egito sai, eles ficam no controle da faixa de Gaza. Menos de 20 anos atrás, eles dão o controle para o povo palestino, tem o seu próprio país ali, né, que passa a existir. Beleza. Então, assim, o povo não roubaram nada de ninguém. Foi uma partilha entre os povos, né, onde cada parte, a maior parte foi, né, para a Jordânia, na realidade. O que acontece? Por que tem esse ódio contra os judeus? Não é porque roubaram terra, não é porque são um povo odioso, que são um povo bom. Entre os povos da terra, eles são entre os melhores, mais justos e corretos. Como eu falei, já estive lá várias vezes. Então, o que acontece? Acontece que o ódio é espiritual, porque Deus escolheu os judeus como seu povo, e o Satanás, então, levanta ódio nos povos em volta para tentar sempre erradicá-los e matá-los e tirá-los da terra. O ditado é, se todos os árabes deixassem as armas de lado, né, tanto Jordânia, Síria, Líbano e todos em volta, Egito, né, o pessoal de Gaza e não sei o quê, que ia acontecer ali? Nada, todo mundo ia viver em paz. Se os judeus baixassem as armas e ficassem sem armas, o que ia acontecer? Todos os judeus seriam mortos. Então, existe uma coisa satânica, demoníaca, né, onde o diabo levanta ódio que não tem motivo, né, para acabar com o povo. Eu fiz um outro vídeo, que você vai ver o link aqui e no finalzinho, onde eu falo sobre a questão da faixa de Gaza ser um ponto de domínio de um principado das trevas, que vem sendo espinho na carne de Israel, porque ali era a terra dos filisteus, Sansão morre ali lutando contra eles, né? Por mais que o povo mudou a nível racial, mas o espírito das trevas que domina ali continua igual. Então pode mexer um pouco o povo, alguns saem, outros entram e tal, mas aquele espírito principal das trevas que tem esse ódio contra Israel, um ponto de foco, tem 10 dos filisteus, os gigantes que os homens de Davi terminam de derrotar, matam vários, né? Tudo aquilo é parte dessa guerra espiritual. Então isso é uma coisa que vem acontecendo de um ódio satânico contra os judeus. Agora a parte final o que você e eu que somos tementes a Deus podemos fazer? Orar pela paz de Jerusalém, apoiar dentro do possível, ajudar que a verdade seja conhecida. Eu tirei um pouco desse vídeo para explicar a verdade, que não é por causa de roubar terra, coisa assim. E, gente, disputa de divisas de países, tem no mundo inteiro, e não é motivo de assassinar, violentar, né, cortar a cabeça de nenês e tal. Isso é uma coisa demoníaca, isso é uma coisa do diabo. E nenhuma pessoa do bem, temente a Deus, pode de forma nenhuma justificar esses atos. Isso é coisa do diabo. A gente reconhece uma guerra espiritual acontecendo. Deus não deixou o seu povo Israel. A maior parte deles negaram o Messias que veio, né? Deus permitiu eles serem espalhados. Os últimos dias, é engraçado que por 1800 anos, os pregadores pregavam
sobre os últimos dias, e como se Israel, que fala ali em Apocalipse, um monte de passagens, seria um lugar simbólico, porque não existiam judeus em Israel. E aí Deus vem, confunde a sabedoria até dos teólogos profissionais, né? E eu falo isso com um pouco de ironia, porque eu não acredito que existe de fato teólogo profissional. No movimento dos discípulos, acreditamos que todo mundo é chamado para conhecer as coisas de Deus, a palavra de Deus e a teologia, o estudo de Deus, né? Não tem que ter um profissional para isso, tem mestres que Deus usa para te ajudar a crescer e entender, mas não tem um teólogo que está entre você e as coisas de Deus, você pode conhecer você mesmo. Mas enfim, os teólogos foram envergonhados, que eles tentaram ajudar Deus, falando que aquilo era simbólico, e Deus está provando que é um Israel com judeus mesmo, que vai ter uma parte central no que vai acontecer nos últimos dias. Estão vindo, estamos próximos. O que é esse próximo? Essa terceira guerra mundial vai trazer o anticristo aqui nos próximos dias, meses? Eu não sei. Pode sim, pode ser. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 ou 200 ainda. Deus sabe a hora. E Jesus deixou muito claro isso. Nós não vamos saber a hora. Mas que está ficando mais próximo, isso é muito óbvio. Muito óbvio que nós estamos vendo alinhar as coisas que a palavra de Deus profetizou a respeito. Então nós temos que estar pronto para a volta de Cristo, não ficar apavorados, né? Tem um monte de gente, a reação é ficar apavorado. Calma teu coração, acalma teu coração. Porque diz que quando a gente vê essas coisas acontecendo nos últimos dias, né? Ele fala sobre testes, né? Que exatamente acabamos de passar sobre não é pandemia, peste, né? Ele fala sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, coisas que a gente está vendo em evidência cada vez maior. Calma teu coração, levanta tua cabeça, porque tua redenção aproxima para quem é seguidor e discípulo de Jesus. Então vamos ficar em paz, vamos orar pelo povo de Israel, vamos ajudar que a verdade seja conhecida, porque a verdade é importante, não deixar mentiras sendo propagadas, vamos interceder piamente pelo povo de Israel, para Deus cobri-los com favor, porque assim, ele não abandonou o seu povo, ele enxertou a gente, os gentios, para a gente puder também ser de Deus, através da aliança de Jesus, né? Mas ele não abandona seu povo de Israel, é uma coisa que acontece em paralelo, ainda tem o seu povo escolhido, e nós fomos enxertados também como um povo santo, um povo escolhido. Ora para Israel, não deixe seu coração estar cheio de preocupação, de angústia, porque Deus é grande e nós servimos a Ele. Pastor Guerreiro, até em breve. Se estamos sendo bênção na tua vida, ajuda a gente. Você se inscrevendo no canal, você apertando o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo e você indo aqui embaixo comentando alguma coisa, ajudam muito a gente poder atingir mais gente e ser bênção. Quer fazer parte do movimento dos discípulos? Vai no nosso portal, tem muito conteúdo que você não acha em outro lugar, que vai te ajudar a crescer. Cadastra ali, ganha um e-book e ande conosco e vamos ser bênção.